Isaías capítulo 43, versículo 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei a você. Palavra do Senhor. Perceba uma coisa, não importa em que estatura ou em que ponto você chegou da sua vida, sempre nós vamos ter situações que são difíceis, que são complicadas e que nos causarão uma coisa chamada medo. Não é à toa que a palavra de Deus, e eu não digo coincidentemente, mas providencialmente, ela tem 366 vezes. 366 vezes. E não 365, como alguns dizem, né? Mas é 366, e eu penso que exatamente está incluindo, inclusive, os anos bissextos, que tem 366 dias, tem esse termo, não tenha medo, não temais, não temas, na palavra de Deus. E é interessante isso, por quê? Porque é como se fosse, para cada dia na Bíblia, nós temos uma frase diferente dizendo para nós: não temais, não tenham medo. Sabe, isso aqui é muito forte. Se diz isso todos os dias é porque todos os dias nós somos colocados em situações que nos causam medo. Um medo de ir para frente. O medo de ficar para trás. Olha como parece até contraditório, mas é uma grande verdade. Medo de ir para frente. E aí, meu Deus, se eu for, vou deixar as coisas. Aí outros estão com medo. Eu não posso ficar para trás. Todo mundo está indo, só eu estou ficando. Não é? Tem gente que está com medo de casar. Mas, meu Deus, tem gente que está com medo de não encontrar com quem casar. Tem gente que está casado, está com medo de não continuar mais casado. Vocês perceberam nas fases da nossa vida como nós vamos ter medo? Tem gente que está com medo do novo emprego. Tem gente que está com medo de não conseguir emprego. Tem gente que está com medo de empreender. E outros estão com medo da sua empresa não quebrar, falir. Perceba que não importa o nível, em cima, embaixo, no começo, no meio, nós sempre somos colocados em situações que nos causam medo. Mas a palavra de Deus vem dizer para nós: não tenha medo. Mas eu queria que você me colocasse hoje, o que te causa medo? O que te causa medo? Pode ser sincero. Se você quiser, coloque aí nos comentários. O que te causa medo? Me diz aí. Eu estou te perguntando isso porque eu quero falar exatamente hoje, diretamente a você. O medo está ligado às nossas dores, às nossas pisaduras. O sentimento de fracasso, o medo de fracassar de novo, a traumas que nós tivemos, situações, sempre estão ligados a isso. E a grande questão na vida, o que é que nos causa medo? As nossas pisaduras, né? Somos muitas vezes pisados pela vida, pelas pessoas, pelas coisas. As pisaduras da nossa vida, ela é interessante porque nós reagimos ao que está acontecendo agora. Com medo, com coragem, é isso. Mas eu preciso te dizer que toda pisadura que nós estamos sofrendo agora tem algo preparado lá na frente. Pega essa palavra. Tem algo sobre o nosso futuro. Preste atenção nisso que eu vou dizer. A pisadura de hoje, ela tem muito a ver sobre o seu futuro. Você não tem noção do futuro que a pisadura de hoje vai trazer para você. Toda pessoa que você vê vencendo hoje, ela teve que suportar a dor de uma pisada lá atrás. Todo mundo que você vê vencendo hoje, pega essa palavra, ela teve que suportar a dor de ter sido pisado lá atrás. E está tudo bem. Então, pare de ficar rancoroso porque foi pisado, humilhado, ou esmagado, ou porque perdeu o emprego, ou porque perdeu isso. Tem gente que não solta. Tem gente que não solta. Às vezes esse namoro não é para você, mas você não solta. Não solta. Entendeu? Às vezes esse lugar não é para você, mas você não solta. Muitas vezes é desse jeito. Você não solta isso. A gente tem que aprender a soltar as coisas, mas não soltar para perder, soltar para ir adiante. Entendeu? Vou te dizer uma coisa. Uma coisa que a gente faz quando a gente está com medo.
pisado e sofrendo é ficar perguntando: meu Deus, por quê? Quem é que já se perguntou isso alguma vez, hein? Meu Deus, por que eu estou passando isso? Você já se perguntou? Quem é que já se perguntou? Eu quero te dar a resposta. Se você não conseguiu, alguns já receberam essa resposta de Deus. Se você não conseguiu a resposta, eu vou te dar a resposta hoje. Eu vou te dar a resposta hoje, meu irmão, minha irmã. Você já passou por uma situação de humilhação, ou de pisadura, ou de sofrimento na sua vida, que você chegou ao ponto de ficar perguntando a Deus: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não sei se você já obteve a resposta. Se não obteve, eu vou te dar a resposta hoje. Por que eu estou passando por isso? O que você está passando, é para você sair muito melhor do que você entrou. É a tua melhoria, é a tua chance de crescimento, é a tua chance de evolução, é a tua chance de conversão, é a tua chance de transformação. É a tua chance de começar um tempo de muita prosperidade, de muito crescimento, de muito avanço na tua vida. Ei, esse grande problema é também uma grande chance. Meu Deus, por quê? Para você sair melhor do que você entrou. Pega a palavra combatente. Cada pisada que Deus permite, pega essa palavra que eu estou te dizendo. Cada pisada que Deus permite é um nível a mais de crescimento. Por que eu passei por esse sofrimento? Para um novo crescimento. Rimou? Não foi? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Para começar um novo crescimento. Para iniciar um novo crescimento. Cada pisada, cada sofrimento de hoje que Deus permite chegar à tua vida é um nível a mais de crescimento. Enfrentou essa, cresceu mais. Eu costumo muito dizer, e eu gosto desse exemplo, a uva, ela deixa de ser perecível, que ela se torna imperecível quando ela se transforma em vinho. Simplesmente porque ela foi o quê? Pisada, esmagada. Ela foi esmagada. É assim que acontece com a nossa vida. Presta atenção, por que eu estou sofrendo essa esmagadura, essa pisadura? Para mudar a minha forma. Então, a primeira coisa que você precisa saber, por que eu estou passando por isso? Para mudar certas coisas na sua vida. E a gente muda muito mais na dor do que no amor. Essa é a grande verdade. Ou a gente muda por amor, ou a gente muda pela dor. Mas na dor a gente muda muito mais. Então, quando somos pisados, muda a nossa forma. Precisa mudar. A uva deixa de ser uva e passa a ser o quê? Mosto, passa a ser líquido, passa a ser vinho. Então, mudou a tua forma. Mas também muda a validade. Se você deixar a uva aqui, eu não sei, eu penso que não aguenta uma semana, né? Não aguenta uma semana, ela fica podre. O vinho, colocam-se em barricas e passam anos e anos. Se for de guarda, passa 20, 30 anos. Já pensou? Então presta atenção. Está mudando a tua forma. Está mudando a tua validade. E está mudando o valor. Quando a gente passa ali em Petrolina, em Lagoa Grande, que a gente teve lá em Lagoa Grande também, quando a gente passa lá, a gente compra 3 caixas assim de uva, 3 por R$10. Maravilhoso, saboroso demais. Agora, o vinho, quanto mais pisado, envelhecido, ele aumenta o seu valor. Aí tem vinho de 1.000, de 10.000, de 100.000 reais. Entendeu? Então, a uva, antes de ser pisada, 3 caixas valiam R$10. Aqueles mesmos 10 começaram a valer 1.000, 10.000, 100.000. Então, presta atenção numa coisa. Por que eu estou dando esse exemplo para você? É para você entender que essa pisadura é para mudar a sua forma. É para mudar a sua validade e para aumentar o seu valor. Vou repetir isso. É para mudar a sua forma. É para mudar a sua validade. E é para aumentar o seu valor. Essa aqui é a resposta daqueles que estavam perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Para você mudar. Tem coisas que precisam ser mudadas, que você jamais mudaria sem passar por essa pisadura. Jamais.
Tem coisas que você jamais mudaria se não passasse por essa pisadura. Só essa pisadura, essa humilhação, essa situação, essa dor que você passou é o que fez você refletir e mudar. Isso é fato. Se não fosse isso, você não teria refletido. Se não fosse isso, você não teria mudado. Então, uma coisa que você precisa saber, amado, essa situação de dor, de pisadura que você sofre hoje, é para te transformar. É para aumentar o teu valor. Eu penso em José do Egito. José chegou na sala do trono chegando. Ele chegou chegando. José chegou num nível de preparo tão grande, que o próprio faraó ficou impactado. Por quê? Porque ele foi pisado demais. Invejado pelos seus irmãos. Vendido como escravo. Escravo caluniado. Foi para a prisão. Entende? E eu digo para você, cada pisadura fortaleceu José. E foi fazendo ele valer mais. Porque onde José foi treinando as capacidades de administração, porque não é do nada, a gente pensa que tudo é do nada. Não, administrando a casa de Potifar, que era o seu senhor. Foi ali que ele começou a entender de administrar coisas maiores. Entendeu ou não? E como é que foi que ele administrou problemas de gente ruim? Aprendeu a administrar isso porque ele administrou a prisão. Só tinha criminoso para você administrar. O cara aprendeu a administrar negócios e depois aprendeu a administrar pessoas. Entende isso que eu estou dizendo para você? Só que na hora que a gente está sofrendo, sendo pisado, o que é que você está olhando? Presta atenção. É fácil olhar hoje para José e dizer, tá vendo? Ele foi treinado, aprendeu a administrar negócios, bens, terrenos, as terras de Potifar. Depois ele aprendeu a administrar pessoas, e pessoas difíceis na prisão. É fácil. Agora, na hora que você está na escravidão, amigo, na hora que você está lá na prisão, você está vendo nada disso? Então eu te digo, comece a perceber aquilo que está acontecendo por fora. Presta atenção, aquilo que está percebendo por fora. Porque essa pisadura que você está passando vai te fortalecer. Ela vai fazer você valer mais e vai extrair o seu melhor. O melhor de José foi extraído nas esmagaduras da vida que ele sofreu, nas humilhações. E eu quero dizer para você, isso que você está passando, essa dificuldade vai extrair o seu melhor, em nome de Jesus. Geraldinho, o que eu faço? Eu te digo, presta atenção, eu vou te dizer o que você vai fazer quando você estiver no meio da pisadura, da esmagadura, dessa dor. 3 coisas. 1, entenda por que você está nisso. Foi inveja? Se é inveja é porque você tem algo especial. Utilize isso. Certo ou não? Entendeu? Foi inveja? Foi erro seu? Foi tolice? Bobagem? O que você vai fazer? Confiou em pessoas erradas? Eu preciso entender por que eu estou nisso. Segunda coisa, eu preciso enxergar o que eu estou aprendendo com isso. Então, eu tenho que aprender alguma coisa no meio dessa pisadura. E terceira coisa, descubra como sair disso. Pegou essa palavra? José ficou só na prisão fazendo nada? Não, ele chegou quando ele serviu o copeiro mó do rei, que ele viu, inclusive no entendimento do sonho, ele interpretou que ele iria ser recolocado na posição. Ele disse, você que vai estar perto do faraó, lembra-te de mim quando estiveres lá. Não é que o copeiro lembrou agora, ele lembrou 2 anos depois, entendeu? Mas ele descobriu como sair daquela prisão. Então preste atenção nisso. Muitas dessas pisadas são permissões divinas para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então aprenda com isso, entenda por que você está nisso. O que eu vou aprender com isso e como eu vou sair disso. Esse é o movimento. Porque você fica meio que perdido quando está sofrendo. O que é que eu faço, Geraldinho? Estou te dizendo, entenda por que você chegou nisso, por que você está nisso, por que você está vivendo isso. Depois, o que eu posso aprender com isso. E terceiro, como eu vou sair disso. Acabou. Essas 3 atitudes, essas 3 coisas que você fizer, quando você estiver na pisadura, tenha certeza que você vai sair muito melhor do que você entrou.